Bom dia, boa noite ou boa tarde, seja lá a hora que vocês estão ouvindo. Meu nome é Diana Assunção e esse é o podcast Feminismo e Marxismo do Esquerda Diário e do Pão e Rosas. Esta generación tiene la revolución. No tenemos miedo. Bom, gente, esse é o primeiro episódio do podcast. A gente está aqui atendendo a inúmeros pedidos, visto a defasagem de programas com enfoque marxista sobre a questão de gênero. Apesar do Pedro Bial ter dito que não reconhece o feminismo marxista no Brasil, nós estamos aqui, inclusive, lutando contra o governo Bolsonaro e todos os seus ataques. Numa semana de escalada autoritária deste governo reacionário, que convocou, inclusive, um ato para o dia 15 de março, e a gente também está nas vésperas do 8 de março, então a gente vai fazer um pequeno comentário sobre isso em programa à parte. Bom, a ideia são episódios que tratem de conceitos teóricos, inclusive básicos, a gente espera chegar num público amplo, mas a gente também vai tratar de política e atualidade, uma vez que agora, de repente, todo mundo é feminista, Tipo a Globo, o Rodrigo Maia e mais um monte de gente. Vamos tratar disso também em outros episódios. Bom, o podcast ele vai ser impulsionado pelas companheiras do Grupo de Mulheres Pão e Rosas. Somos muitas, então estaremos em cada episódio com distintas companheiras tratando de muitos temas. A gente vai se basear também em vasta publicação das edições Iskra. Um parênteses aqui para citar algumas das publicações da coleção Iskra Mulher, das edições Iskra. O livro Pão e Rosas, Identidade de Gênero e Antagonismo de Classe no Capitalismo. Livro Lutadoras, Histórias de Mulheres que Fizeram História. A gente também publicou aí junto com a Boitempo o livro Mulher, Estado e Revolução, da historiadora norte-americana Wendy Goldman. Também mais recentemente, junto com a Boitempo, o livro Rosa Luxemburgo, Pensamento e Ação, do Paul Froelich. Também muito interessante, e vamos agora esse ano publicar o livro A Precarização Tem Rosto de Mulher, que é a terceira edição, organizado por mim, junto com toda uma equipe de companheiras e companheiros, para tratar do trabalho precário e da luta das trabalhadoras terceirizadas. Bom, hoje a gente está aqui com a Patrícia Galvão. A Patrícia é trabalhadora da USP, integrante da Secretaria de Mulheres do Sintusp. Dá um oi pra gente, Patrícia. Oi, gente. E também com a Letícia Parks, direto de Brasília, organizadora do livro A Revolução e o Negro, que também é das edições Iskra. Dá um oi pra gente, Leti. Oiê! Bom, então indo mais diretamente ao programa de hoje, para começar a tratar da relação entre feminismo e marxismo, que é o nome do programa, a gente vai aos conceitos de opressão e exploração. Por que isso é importante? Porque se não se trata da exploração, não é feminismo marxista, é outra coisa, outro tipo de feminismo. Se só se fala de gênero, não é feminismo marxista. E também, se não tratar da questão racial, tampouco é feminismo marxista. Verdade. Ainda assim, não se trata de uma somatória de opressões. Depois a Letícia vai falar um pouco mais sobre isso. Então, por isso é importante a gente tratar da relação entre esses conceitos com 3 ideias principais. Primeira delas, exploração, a gente pode dizer que é a dominação de uma pequena classe dominante sobre a outra, roubando seu trabalho excedente através do que é chamado de mais-valia, por deter os meios de produção. E a opressão é a utilização das diferenças de gênero, sexuais, raciais, de nacionalidade, para subordinar um grupo social. A segunda ideia é que, se existe exploração do trabalho, isso significa que a gente vive em uma sociedade que é dividida em classes sociais. Então, as mulheres elas não são uma classe social, mas são um grupo socialmente subordinado e, portanto, policlassista. E a terceira questão é que a opressão de gênero, também conhecida como patriarcado, ou seja, uma sociedade que subjuga a mulher apenas por ser mulher, já existia antes do sistema capitalista. E eu acho que com essas 3 ideias também, para a gente aprofundar um pouco mais, dá para a gente entrar num resgate do que o Engels, que foi um importante revolucionário, falava, inclusive junto com Marx, no Manifesto Comunista também. E estamos aqui com a Patrícia, que vai falar um pouco sobre esses temas e comentar, inclusive, esses conceitos, para a gente poder aprofundar um pouco mais e entender o que seria o feminismo marxista. Eu acho que o fundamental que o Engels coloca no livro que ele escreve no final do século XIX, que é o Origem da Família, Propriedade Privada e do Estado, é entender que a opressão ela
tem uma origem histórica, ela não é natural. Ou seja, não é natural do homem submeter as mulheres, oprimir as mulheres, como não é natural das mulheres o que tentam impor a gente como a bela recatada do lar. Que a extrema-direita adora usar, e a própria Damares, no sentido de falar que é natural da mulher o cuidado, é natural da mulher ser submissa. Acho que esse é o ponto mais fundamental que o Engels vai colocar no livro dele. Porque em meados do século XIX, ele escreve um livro que chama A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, onde ele percebe e se debruça em ver como que é a situação das mulheres nessa época. Então ele percebe que tem uma contradição que o capitalismo trouxe, que é as mulheres terem que trabalhar fora e dentro do lar. Ao mesmo tempo que ela se insere na produção, e que isso vai acontecer ao longo do século XIX, mas principalmente no século XX, mas ele percebe isso, mas ele vê também a situação da mulher no lar, vendo que se ela tem que trabalhar, como que ela tem que cuidar dos filhos, ela tem que cuidar da educação, ou seja, cabe a ela toda uma carga de trabalho doméstico, e como isso oprime cada vez mais as mulheres. Só que aí, chegar à conclusão de que as mulheres estão sendo oprimidas não bastava, e ele vai se debruçar e entender da onde surge essa opressão. E aí ele vai pegar vários minúcias e estudos antropológicos da época, que ele mesmo sabe que depois vão ser superadas, né, porque são os dados que existem na época, mas a partir de observar isso com um olhar marxista e ver que a partir de determinadas condições materiais é que vai surgir a opressão à mulher, e entender isso para, inclusive, pensar, então, qual que deve ser a luta das mulheres e da classe trabalhadora para sua emancipação. E quando ele coloca essa tríade da família, da propriedade privada e do Estado, o que ele mostra é que, no momento que tem o avanço das forças produtivas, ou seja, o homem ele consegue ir avançando no seu domínio da natureza, e isso faz com que ele tenha uma sobra de produção, melhores condições, inclusive, de materiais, de vida e tudo mais, isso também vai gerar uma contradição naquela sociedade tal como ela era organizada, que nesse sentido, na disputa, tanto pelo lugar ali do trabalho, mas principalmente pela herança, a partir disso vai surgir, isso eu estou falando de forma bem simplificada, né, um livro longo, mas para a gente entender, mas que a partir dessa disputa surge uma necessidade de se impor à mulher, para garantir o direito de herança dos filhos dos homens, se impor à mulher toda uma submissão, que também vai ser uma submissão tanto em relação à monogamia, como também em relação a ela ter que ficar no lar e tudo mais, e como que o Estado, a partir disso, ele vai funcionar, as suas leis, a sua organização, também como parte de oprimir as mulheres, assim como os explorados, mas como que também isso vão se criar mecanismos para aumentar a submissão da mulher, justamente para garantir esse direito à herança. O Engels vai dizer que a família monogâmica, ou seja, a família tal patriarcal, tal como ainda existe hoje, como isso foi a grande derrota do sexo feminino. Ele coloca, inclusive, em termos de a mulher se viu degradada, transformada em serviçal, como escrava da luxúria do homem, em um simples instrumento de reprodução. Essa baixa condição da mulher, que se manifesta sobretudo entre os gregos dos tempos heróicos e mais ainda nos tempos clássicos, foi gradualmente retocada, dissimulada e, em certos lugares, até revestida em formas mais suaves, mas nunca e muito menos abolida. Ou seja, toda essa situação que ao longo dos séculos vai se passando da mulher, ela ainda que possa ser diferente, ela ainda se manifesta hoje, né? E nesse sentido é importante a gente ver como que a gente vamos ter avanços que o próprio capitalismo traz no modo de produção e tudo mais, mas como que esses avanços também vão trazer contradições para os oprimidos e para as mulheres, e como que para lutar pela emancipação da mulher é necessário combater essa tríade desde a raiz, né? Pegar
combater a família patriarcal, a propriedade privada, o Estado que o próprio Marx coloca como um balcão de negócios da burguesia, e pensar em como que, inclusive para a própria burguesia, a manutenção da opressão, ela é bastante lucrativa, ela é bastante importante, né, em todos os aspectos, seja na exploração do trabalho da mulher no lar, seja a partir da divisão da classe trabalhadora, seja inclusive submetendo as mulheres a toda uma disciplinarização dos corpos, da beleza e tudo mais, fazendo com que elas consumam e se mantenham sempre escravas. O Engels, nesse sentido, o que é importante e genial do que ele coloca é justamente a gente perceber como surge a opressão da mulher, para pensar então como tratar a emancipação de todas as mulheres. Sim, inclusive o Engels e o Marx, eles tratavam a questão da família não como o problema das relações afetivas da família, né? Mas no sentido da instituição burguesa, né? De como que isso é colocado para ser um pilar dessa sociedade dividida em classes, né? Isso é muito importante que a Patrícia colocou. Eu fiquei lembrando aqui de uma discussão que a Andrea Datri, que é uma das companheiras autoras, inclusive, de vários dos livros que eu citei aqui no começo, que ela colocava justamente apontando que o patriarcado ele existe há aproximadamente 10 mil anos. E o capitalismo existe há 500 anos, mais ou menos, né? E que, na verdade, o capitalismo, em 500 anos, ele acabou com a sociedade feudal, com seu regime político, com seus costumes, com suas instituições, mas não acabou com o patriarcado, né? Então, é por isso que a gente, inclusive, até hoje fala de um capitalismo patriarcal, né? Porque a gente, enfim, vive numa sociedade supostamente tão moderna, né? Que vai supostamente empurrando ao futuro, com avanços tecnológicos, apesar de destruir muita coisa, principalmente a natureza, mas por que então é incapaz de destruir o patriarcado, né? Eu acho que isso é uma das grandes questões, inclusive vendo várias das democracias, supostas também democracias, né? Que até hoje, inclusive, não legalizaram o aborto, por exemplo, né? Enfim, algo que há mais de 100 anos atrás, por exemplo, na Rússia, né, com a Revolução Proletária que foi organizada pelos trabalhadores e pelo Partido Bolchevique, lá já tinham implementado esse direito mais do que elementar, né? Então, eu acho que seria interessante também a gente tentar debater um pouco mais essa relação entre capitalismo e patriarcado, mas não somente isso, né? A partir dessa definição, capitalismo e patriarcado estão indissoluvelmente ligados. Mas qual é a relação entre racismo e capitalismo nessa situação? É a mesma relação em torno do tema do patriarcado? Acho que isso, a Letícia está aqui também, enfim, autora, organizadora do livro A Revolução e o Negro, recém-lançado, já esgotado, publicaremos outra edição e poderia aportar e ajudar nessa discussão também. Oi, Diana. Oi, Patrícia. É muito interessante justamente pensar essa diferença, né? Porque enquanto o patriarcado se arrasta por milênios e o capitalismo se apropria, né? Como a Patrícia falou, e você deu vários exemplos, o racismo, ele é, na verdade, inventado pelo próprio capitalismo, né? É uma relação bastante diferente, assim. E é muito interessante entender essa relação justamente do ponto de vista histórico também. Fazer uma viagem aqui, né? Porque o Marx, no Capital, capítulo 24, né, que é o finalzinho do livro 1, ele vai explicar o que é a acumulação primitiva, né, de capital. E é justamente a partir daí que o George Breitman, que é um dos autores que está publicado no nosso livro, Revolução e o Negro, ele vai explicar a relação entre essa ideologia, né, que é o racismo, que de ideologia se implementa em várias ações concretas e reais de opressão, de assassinato, etc., mas que ele é um conteúdo ideológico que vem a serviço justamente de favorecer o processo da acumulação primitiva. O que é a acumulação primitiva, né, que Marx vai explicar no capítulo 24 do Capital? Ele vai falar que, diferente do que alguns outros autores da época dele diriam sobre as fundações do capitalismo, né, a origem do capitalismo, ele vai dizer que para o capitalismo surgir, se implementar como sistema, ele passa por um processo anterior de expropriação violenta da produção familiar, artesanal, camponesa, etc. Ou seja, o capitalismo ele surge não do nada e nem de uma racionalização de uma economia caótica,
mas na verdade ele surge justamente de separar o produtor da sua produção, que é o que caracterizava o trabalho artesanal. Ele vai romper com o trabalho servil, que é justamente a fonte de onde vem os desempregados e a possibilidade de forçar a venda da força de trabalho, né? E ele vai tornar mercadoria coisas que ele não precisou comprar, que é aí justamente onde entra a escravidão, né, como chave. Ou seja, a forma mais lucrativa de criar valor naquele momento, né, para uma classe que não tinha nada, que tinha navios, explorou continentes novos, explorou países onde a Europa ainda não tinha pisado. O capitalista em surgimento, ele vai olhar aqueles seres humanos e falar, eu vou tornar mercadoria isso aí porque eu não vou ter nenhum custo de entrada, eu vou roubar essa vida para virar força de trabalho. Isso faz com que a produção, qualquer que fosse lucrativa porque não tinha nenhum custo de força de trabalho. Então isso é o que o Marx vai chamar de acumulação primitiva, inclusive numa denúncia bastante voraz contra o racismo, né, contra a escravidão. Inclusive fez parte, né, da trajetória do Marx essa denúncia da escravidão. Tem vários textos dele dedicados a denunciar a brutalidade que significa o racismo, né? E justamente surge daí, né? Então esse conteúdo ideológico do racismo, ele vem a serviço disso. Porque se antes a escravidão estava determinada por questões culturais ou religiosas ou de guerra, né? Essas condições que permitiam a escravidão antes, elas eram condições que não conseguiam garantir a totalização de um continente como potenciais escravos. Então, por exemplo, a escravidão de guerra, ela permitia que você... Era um conteúdo ideológico que permitia que você escravizasse um grupo, mas acabava sendo um grupo, às vezes, muito menor do que uma escravidão por cor da pele, que te permitiu, né, deu a vazão ideológica necessária para que fosse escravizado todo um continente. Então, é uma quantidade de força de trabalho escrava que ela consegue ser naturalizada a partir de uma justificativa como a cor da pele. Né? Depois, com o fim da escravidão, o racismo é ressignificado, né? Então, hoje a gente vê que, tipo assim, ao invés... Tem muita gente, inclusive, fala, né? O racismo acabou, essa coisa do passado e tudo mais. Não. Se a gente olhar para os números, a gente vê que os capitalistas, eles continuam ressignificando o conteúdo do racismo justamente porque, pelos números, a gente vê que ele garante uma série de benesses para o lucro capitalista, né? Então, se lucra muito mais quando você tem a justificativa da cor da pele para pagar um salário menor, como é a realidade, por exemplo, das negras e negros no Brasil, no caso das mulheres negras, que chegam a receber 60% a menos que um homem branco na mesma função de trabalho, por vários mecanismos, inclusive considerados legais, né, como a terceirização do trabalho, que está discutida bastante bem nesse livro que a Diana citou aí no começo da precarização que tem rosto de mulher, né? Então, o racismo, ele surge com o capitalismo, ele surge para garantir a acumulação necessária para o capitalismo se tornar um sistema mundial de dominação, e ele é ressignificado com o fim da escravidão para justificar justamente a superexploração do trabalho, a diferença salarial entre negros e brancos, o que tendencialmente, né, vários pesquisadores mostram isso, fizeram esse esforço, né, de mostrar como que a partir do Exército Industrial de Reserva, né, que é essa massa de trabalhadores desempregados e tudo mais, que inclusive se diminui o salário do conjunto da classe trabalhadora, porque o trabalhador aceita ganhar menos quando tem alguém na fila de desemprego para assumir o trabalho dele do que ele ganharia se ele tivesse... enfim, se todos fossem empregados, por exemplo, né, a nível de competitividade entre a própria classe trabalhadora. Então, é um mecanismo de divisão da classe trabalhadora que nos enfraquece, aquela velha história do dividir para dominar, né? Sim, inclusive esse dado das mulheres ganharem 60% a menos que os homens, as mulheres negras, é escandaloso. Para mim, deveria ser o centro de uma campanha de todo o movimento de mulheres no Brasil, com certeza, porque é escandaloso. Eu acho que esse é um dos exemplos também, né, da relação de opressão e exploração. Se pensar no concreto, como que isso se dá na realidade, né? Bom, diria primeiro, a questão da dupla jornada de trabalho é
evidente que aí se atravessa esses dois temas, né? Inclusive a questão racial, como a Letícia tratou aqui agora há pouco, né? Mas justamente uma maneira dos patrões diminuírem os gastos, né, com a força de trabalho, justamente porque se apropriam, né, de um trabalho doméstico não remunerado, né, que faz com que os salários possam ser menores, justamente porque a lavagem da roupa, a alimentação, ou seja, tudo que o trabalhador ou a trabalhadora necessitam para poder reproduzir a sua força de trabalho no seu local de trabalho é garantido gratuitamente e supostamente de forma natural pelas mulheres, né, configurando aí o que a gente chama de dupla jornada de trabalho. Mas também essa relação entre opressão e exploração a gente vê de forma bem profunda na questão da precarização do trabalho, né? Porque é justamente a maneira de aumentar as formas, né? Aperfeiçoar as formas de exploração, digamos assim, né? Se utilizando de grupos socialmente subordinados, como eu falava anteriormente, né? Não é à toa que a gente diz que a precarização tem rosto de mulher e... Mas, para ser mais preciso, no Brasil, a precarização tem rosto de mulher negra, né? A gente vê que a maioria dos postos, né, de trabalho precário são ocupados pelas mulheres negras, né? E isso é uma questão muito importante, porque também diz respeito a que tipo de política ter, né, em relação ao movimento de mulheres. Vamos ou não lutar contra a precarização do trabalho e levantar um programa que defenda de fato os terceirizados, que só poderia ser justamente defender a efetivação sem necessidade de concurso público ou processo seletivo, né, a depender do local de trabalho. Então, acho que são exemplos muito fortes, e essa questão da desigualdade salarial que a Letícia também colocou. Isso é um contraste muito profundo com a vida de mulheres que supostamente mostrariam a possibilidade de terem chegado a lugares de poder e etc, né? Esse contraste entre o que é a vida das mulheres trabalhadoras, das mulheres pobres e negras, com o que é a vida de um punhado de mulheres, eu acho que é um aspecto muito importante para entender aonde vai um feminismo marxista na sua crítica mais profunda ao capitalismo. Acho que a Patrícia podia colocar um pouco também sobre isso, porque é um dos temas que veio estudando também, e, enfim, demonstrar justamente esse contraste, porque é muito forte e, portanto, muito cínico quando falam que uma mulher alcançou um posto de poder numa empresa e que isso seria um passo adiante para a luta, para a vida das mulheres. É uma mentira, não é? Eu acho que tentam nos convencer de que mais mulheres no poder pode emancipar todas as mulheres, mas na prática não só não é verdade, que a gente está vendo que não é verdade, porque vamos ter, por exemplo, uma das mulheres mais ricas, a presidente da L'Oréal, diz que um trabalhador com $2 sobrevive muito bem. Nossa. Aliás, defende menores salários justamente para aumentar seu próprio lucro. Como ficam os trabalhadores e as trabalhadoras da L'Oréal nessa situação? Em que ela defende o salário de um trabalhador africano para toda a classe trabalhadora. Para mim tem um conteúdo extremamente racista e de anti-operário ali, que vem de uma mulher. Isso, não é só um exemplo polarizado de outra linha, de alguém que exagera na questão. Isso é um pouco a lógica daquelas que acham que o fato de quebrar o teto de cristal coloca as mulheres em melhores condições para ser igual aos homens que estão no poder. Agora, eu acho que a grande questão é ver que, se a gente está falando da emancipação das mulheres, como que a mais oprimida das oprimidas pode se emancipar? E isso sim emancipa todas as mulheres. Como que a gente pode pensar que as mulheres elas podem de fato se ver livre da opressão patriarcal, de serem submissas e de sofrerem com a violência doméstica, com a violência machista? Como que a gente pode garantir, no último, a vida das mulheres se as mulheres que estão no poder, que quebraram esse suposto teto de cristal, estão preocupadas em se manter no poder e conseguir extrair mais lucro dos trabalhadores? É nessas mulheres que as mulheres trabalhadoras têm que se apoiar? Ou seja, a gente valoriza mais aquelas self-made women
já que não é mais self-made man, mulheres que se sobressaem e tudo mais e que conseguem atingir um certo status nessa sociedade, não em outra, nessa sociedade, e que justamente conseguem esse status oprimindo outras mulheres, explorando outras mulheres, do que a gente se voltar a nossos companheiros de classe, do qual a gente partilha o mesmo destino, porque estamos ali sendo explorados, e buscar se unificar com essa classe e ver que o que a gente não quer é mais mulheres no poder em abstrato, no sentido de ter a presidente da Alemanha que oprime as imigrantes sírias que tentam entrar na fronteira. Não queremos a Michelle Obama, não queremos a Hillary Clinton, mas queremos ver como que as mulheres trabalhadoras terceirizadas que ganham R$ 1.045, que estão sujeitas ali a um trabalho extremamente precário, como elas podem em si se verem livres desses laços de opressão, né? Não basta a gente pensar que, aliás, é insuficiente, e essa é uma debilidade dos movimentos feministas mais ligados a só a questão desse teto de cristal, porque justamente valorizam muito mais o elemento de poder e de exploração, porque valorizam o fato de outras mulheres ascenderem, poderem explorar mais pessoas, do que valorizar a luta das mulheres trabalhadoras contra a opressão e a exploração, quando elas fazem uma greve, quando elas se recusam a serem exploradas, quando elas se recusam a ver o seu trabalho servindo de lucro para os patrões, enquanto elas estão sujeitas ao nível de precarização da vida, né? Acho que pensar em mais mulheres no poder não é, tipo, queremos que as mulheres estejam na linha de frente para lutar contra toda essa opressão, mas não achamos que vai ser uma mulher que assumiu a presidência de um país, mas que mantém todos os métodos de opressão e exploração das trabalhadoras, que isso vai emancipar as mulheres, porque senão a gente pensar em direitos para poucas, que ainda assim são muito frágeis, porque em vários momentos, mesmo essas poucas que quebram esse teto de cristal também vão se ver na condição de oprimidas, mas para poucas, enquanto a maioria das mulheres se mantém ali tendo dupla jornada, tendo que se matar de trabalhar em casa e fora de casa para o lucro de meia dúzia de bilionários. Sim, eu estava lendo esses dias o livro Patriarcado e Capitalismo, das nossas companheiras do Põe Rosas, Josefina Martinez e Cíntia Burguenho, as companheiras do Estado espanhol, e é muito interessante porque elas trouxeram um dado que, segundo a Forbes, em 2018 se bateu um recorde histórico da quantidade de mulheres mais ricas do mundo, com um total de 256, que soma uma fortuna que é 20% a mais do que no ano anterior, né? Em um clube bem seleto de mulheres que dirigem o Walmart, a L'Oréal, a BMW, a Disney, a Apple, e, enfim, várias dessas empresas, na verdade, que assim, não tem absolutamente nada a ver com a emancipação das mulheres, esse tipo de situação, né? A Josefina e a Cíntia colocam o seguinte: o neoliberalismo ele empoderou algumas poucas mulheres em posições de fortuna e transformou esse fato em um sentido comum de que nas sociedades ocidentais todas as mulheres poderiam avançar se quisessem, se assim se propusessem, né? A ideia, inclusive, da própria meritocracia. Então, assim, eu acho que isso é muito importante para entender os aspectos de relação entre opressão e exploração, e por que um feminismo marxista ele trata a questão de classe não para secundarizar os elementos fundamentais da batalha em relação à luta das mulheres e à luta dos negros e à luta dos LGBTs, mas justamente porque vê na classe trabalhadora a única classe que é potencialmente revolucionária para parar os meios de produção, como a gente veio vendo, inclusive, nos últimos processos de luta internacionalmente, para conseguir, inclusive, transformar a sociedade pela raiz. E é por isso que, para a gente, também não se trata de uma somatória de opressões, como eu colocava um pouco no começo, e também tinha falado que a Letícia ia tratar um pouco disso, porque diz respeito bastante à questão negra e a todas as opressões, enfim. Eu queria que a Letícia falasse um pouco disso também, porque é um tema bem importante para a gente tratar. Não, justamente, Diana, porque assim,
é inegável, né, que o conjunto de opressões, o caldo de opressões do qual o capitalismo se alimenta para conseguir lucrar mais, enfim, todos esses exemplos concretos, né, que você deu de como a opressão se traduz em exploração, se manifesta em mais exploração, né, é inegável que todas essas opressões, elas exercem uma ação violentíssima sobre a vida das mulheres, das negras, dos negros, dos imigrantes, dos LGBTs, né? E é inquestionável que essas opressões, à medida em que elas se acumulam, né, elas tendem a gerar, inclusive, uma vida muito mais difícil, né, para esses sujeitos, né? A gente vê aí as cenas, né, muito tristes, as cenas dos imigrantes saindo da África, enfim, por conta das guerras civis geradas pela Europa, etc., indo em direção à Europa, morrendo no caminho. Enfim, é inegável que são vários os tipos de opressão que podem atacar, né, as condições de liberdade e de vida, né, em si. Agora, a questão que a gente está debatendo é que existe uma diferença, né, você explicou no começo, entre opressão e exploração. Ou seja, todos esses elementos que a gente está discutindo, a questão do patriarcado, do racismo, da xenofobia, né, o preconceito contra os imigrantes, o preconceito contra as populações LGBT, etc., eles são conteúdos ideológicos que são utilizados pela burguesia para explorar. Ou seja, a exploração, ela segue como um elemento que é o sentido geral das opressões. As opressões, elas não têm um outro sentido que não seja esse. Obviamente, se manifesta em uma série de elementos das condições de vida, como você falou, a gente tem que lutar para melhorar. A gente tem que lutar para que não seja assim, para que os negros parem de morrer pelas mãos da polícia, para que as mulheres negras ganhem um salário igual ao dos homens brancos, para que as mulheres também ganhem salários iguais aos homens brancos. Ou seja, não é uma questão de ignorar que a opressão existe. Agora, é uma questão de entender que é pela via do combate nos locais de trabalho, é pela via do combate à exploração que a gente também consegue atacar na raiz o sentido da opressão em geral. Existe um conceito que está sendo utilizado muito nos debates do feminismo negro, que é o conceito de interseccionalidade, que ele vai dizer que é preciso encarar todos esses elementos de opressão como uma espécie de soma, né? Como se a cada novo elemento de opressão você constituísse um indivíduo mais oprimido. E aí, através dessa lógica da interseccionalidade, a classe é só mais um elemento de opressão. Não é a base que estrutura a existência do capitalismo. Ela seria mais um elemento de opressão. Desse ponto de vista da interseccionalidade, né, que aí, enfim, tem várias referências que poderiam ser lidas para ver a manifestação política e teórica, né, dessa tese, mas acho que uma das teóricas mais conhecidas é a Crenshaw, que inclusive é fundadora, né, do conceito, e aqui no Brasil tem a Carla Cotirene, que escreve na Carta Capital, e é possível ver justamente no debate dessas teóricas que a saída política que elas oferecem, como tudo é encarado do ponto de vista de uma soma de discursos de opressão, de mecanismos de opressão, a resposta vai ser políticas públicas, né? Quando se a gente encara de um ponto de vista marxista, se combate os elementos da opressão e se luta de forma revolucionária para destruir o capitalismo. Ou seja, a gente não acredita que através de políticas públicas se resolve o problema estruturante e que baseia o conjunto das opressões, que é a exploração de classe. E se a gente for pensar a anatomia atual da classe trabalhadora no mundo, né, que é cada vez mais feminina e negra, se a gente for olhar para um país como o Brasil, por exemplo, a maioria da classe trabalhadora é feminina e a maioria da classe trabalhadora é negra, a gente tratar como se o somatório fosse um agregador, né, como se diluir a exploração fosse um agregador, na verdade é um argumento que ele para de fazer sentido, porque o próprio reconhecimento de si como negra, a própria batalha contra o racismo e a própria batalha contra a opressão de gênero é uma batalha do seio da classe trabalhadora, que em sua maioria é feminina, em vários países do mundo, em sua maioria também é negra. Então é uma somatória que nessa conjuntura, nessa anatomia da classe trabalhadora, ela vai perdendo cada vez mais o seu sentido, né? Não, muito importante, Leti, esse conceito que você colocou.
E bom, gente, estamos chegando agora no final do primeiro episódio. Nosso objetivo hoje foi trabalhar um pouco os conceitos de opressão e exploração. A gente espera aprofundar também nesses temas e em outros nos próximos episódios. E a gente pede para todo mundo que ouviu, curtir, compartilhar, né, o nosso programa e seguir escutando e participando, se possível, também. Tchau, gente. Foi um prazer. Tchau, gente. Foi um prazer conversar com vocês. Mesmo à distância aí, construir ideias. A gente se vê na próxima oportunidade.